Quero falar agora sobre o Corinthians para registrar sobre a reunião de Fabinho Soldado com os jogadores do Corinthians. Há muita chateação dos atuais dirigentes alvinegros com o histórico recente de balada de atletas importantes. Sim, jogadores do Corinthians têm ido demais para a noite, inclusive em véspera de jogos importantes, como por exemplo no clássico contra o São Paulo e depois de derrotas acachapantes, como por exemplo recentemente no Campeonato Brasileiro. E os jogadores que já foram flagrados em balada, Memphis Depay, Carrilho, Rodrigo Garro, Héctor Hernandes, entre outros. Foi por causa disso que o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, reuniu os atletas para passar uma nova diretriz. A pedido do presidente Osmar Stabile, está proibido sair em véspera de jogo e também depois de derrotas. Jogadores que foram flagrados nessa situação em baladas serão multados, sim, terão desconto em seus salários. Tudo para evitar que a pressão que já existe de fora para dentro, de torcedores comuns e torcedores organizados, se torne ainda mais incontrolável. Há muita irritação com a falta de empenho de jogadores, especificamente em jogos do Campeonato Brasileiro. A percepção é que em grandes partidas, como em mata-mata contra o Palmeiras, jogos grandes como contra o Flamengo, o Corinthians é capaz de fazer grandes jogos, mas em partidas menos importantes, como diante do Sport, contra o Fluminense, há uma queda no nível de atenção e de concentração. Diante desse cenário, o Corinthians promete ser mais rigoroso, especialmente com o comportamento de atletas fora dos treinos e nas baladas. Bora fechar o vídeo para repercutir informação que vem da Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que o Boca Juniors quer a contratação de Rodrigo Garro, o craque do meio-campo corintiano. Não é a primeira vez que um gigante argentino demonstra interesse em contratá-lo. O primeiro foi o River Plate. Na oportunidade, o Corinthians acabou com qualquer possibilidade de negócio. Deve ocorrer o mesmo agora, embora a janela de transferências, tanto na Argentina quanto no Brasil, esteja fechada. Planejamento, segundo o El Craque Deportivo, do Boca Juniors é de contratar o Garro para janeiro de 2026. Seria um sonho do Riquelme, que já foi o homem forte do futebol e agora é quem manda em todo o clube. Rodrigo Garro passa por uma temporada marcada por muitos problemas físicos, especialmente por conta do joelho, mas recentemente ele também teve uma questão na panturrilha que vai tirá-lo do time por pelo menos 3 semanas. O Garro fez apenas 26 dos 55 jogos do Corinthians na temporada. São 2 gols e 5 assistências, de fato números bem abaixo do que ele pode. Qual a ideia do Corinthians em relação ao Garro? Manter o jogador no fim da atual temporada, pensando nas finais, semifinais e final de Copa do Brasil e mantê-lo para a próxima temporada, até porque Rodrigo Garro é hoje o mais talentoso entre os meio-campistas do Timão. Se for para vender, certamente o Corinthians vai dar prioridade para propostas do exterior. Hoje o Garro está avaliado pelo Transfer Market em 13 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2028. Não acredito que o Boca Juniors vá ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Se fosse torcedor corintiano, não teria preocupação em relação a essa possibilidade. E você, o que pensa sobre a temporada do Garro? O negociaria por qual valor? Ou o Garro é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com investigações e suspeitas de desvios. E a questão envolve materiais oferecidos pela Nike. Corinthians tem, por contrato, direito a 4 milhões de reais em peças fornecidas pela Nike por temporada. Só que antes mesmo de Augusto Melo deixar a presidência, vítima de um impeachment, Corinthians já havia estourado essa cota anual. Diante desse cenário, abriu-se internamente uma investigação para entender o que aconteceu, como é que esses 4 milhões de reais fornecidos em produtos desapareceram ainda no primeiro semestre. A suspeita de desvio de peças e abuso de poder. Tem muito torcedor do Corinthians identificando materiais que seriam do clube vendidos por influenciadores e torcedores do Corinthians nas redes sociais, o que constitui um crime. E a ideia é descobrir como essas peças que pertenciam ao Corinthians acabaram saindo do clube, sem que o Corinthians tivesse qualquer receita ou controle em cima delas. Só para completar, é importante lembrar que em maio, o Timão chegou a registrar um boletim de ocorrência após descobrir que as câmeras da sala de estoque estavam ligadas, mas não transmitiam imagens no sistema interno. O que você pensa sobre mais essa situação envolvendo o Corinthians?
use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, que enfim conseguiu uma vitória na justiça. Todo santo dia eu volto aqui com alguma novidade triste. Olha, processo na FIFA, derrota na justiça, dessa vez vitória. Vitor Pereira, técnico que já trabalhou no Corinthians, cobrava cerca de 7 milhões e meio de reais relativos a FGTS, férias e 13º do Timão, por conta da sua passagem. E pela segunda vez ele foi derrotado nos tribunais. O último tribunal que o julgou recentemente entendeu que essas questões devem ser julgadas por FIFA e Corte Arbitral do Esporte, mantendo assim o processo extinto, sem julgamento do mérito. Importante contar que um auxiliar do Vitor Pereira também havia entrado com ação, cobrando 514 mil reais de direitos trabalhistas. Corinthians, nesse caso, também venceu. Importante dizer que, além da questão na justiça do trabalho no Brasil, o Vitor Pereira também havia recorrido à FIFA. E, nesse caso, conseguiu a condenação do Corinthians ao pagamento de 2 milhões e 600 mil reais. Essa grana ainda não começou a ser paga, porque o Corinthians, como de praxe, recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Agora é questão de tempo para que surja a punição ao Timão e, em caso de não pagamento, mais um transfer ban à vista. Quero falar agora sobre o Corinthians. O Ministério Público de São Paulo intimou o André Sanches a prestar depoimento. Ele vai na condição de investigado na próxima quinta-feira. Esse depoimento vai acontecer através de uma videoconferência. Tudo porque o Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade das faturas que indicam gastos pessoais em cartões de crédito corporativos do Corinthians durante a passagem do dirigente com o presidente. Ele esteve pela última vez à frente do Corinthians entre 2018 e 2020. Há uma pressão muito grande, especialmente externa, para que André Sanches seja condenado e nunca mais tenha capacidade ou possibilidade de atuar na vida política alvinegra. Tenho conversado com o Andrés e ele assegura que vai se distanciar de vez e não pretende mais participar de qualquer coisa relacionada ao Corinthians. Vamos ver se durante o tempo isso de fato avança. André Sanches e Duílio Monteiro Alves têm problemas com cartões corporativos por causa de gastos feitos por eles para coisas pessoais. Por exemplo, o André Sanches gastou cerca de 6 mil reais numa noite, num Réveillon, enquanto presidente, usando cartão corporativo. Ele admitiu ter usado, mas disse ter se confundido na utilização do cartão. Em vez de usar o cartão pessoal, acabou usando o cartão corporativo. Apesar de ter devolvido o dinheiro, a pressão é enorme para que o André seja expulso. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. O que você pensa a respeito? Só para completar em relação ao Corinthians, contar que André Ramalho sofreu um estiramento muscular no músculo adutor da coxa direita, e essa lesão se deu em uma atividade complementar, não orientada por gente do Corinthians. Já Miguel Moscardo, irmão do Gabriel Moscardo, fez seu primeiro treino com o time profissional nessa segunda-feira, atacante de apenas 15 anos de idade. E o Miguel Moscardo é super badalado porque já soma 41 gols na atual temporada. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero contar também que Douglas, ex-meia atacante de Grêmio, Corinthians, entre outros, virou foragido da polícia ou da justiça. É que a Polícia Civil, lá do Rio Grande do Sul, decretou sua prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida é de 137 mil reais e a polícia não tem conseguido encontrá-lo. Quero falar agora sobre o Corinthians com discussão pesada entre Ángel Romero e Hugo Souza. A briga aconteceu depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Romero decidiu reunir os atletas para fazer um cumprimento bem tradicional depois das partidas na Neoquímica Arena, endereçado aos torcedores. Ao que consta, o Hugo Souza, irritado com a derrota, decidiu ir para o vestiário e o Romero cobrou de forma severa, áspera, pesada, o goleiro que é titular do Corinthians. Jogadores do Timão foram chamar o Hugo, que acabou se rendendo e fazendo o cumprimento com o restante do elenco. Enquanto os jogadores faziam esse cumprimento, dá para ver nas imagens o Romero xingando o Hugo, que não gostou. O pessoal do Deixa Disso precisou entrar no meio da discussão para evitar que cenas mais fortes viessem à tona e a público diante de todos os torcedores. Posso assegurar, complementando as informações que já foram divulgadas, que o clima continuou quente nos vestiários. Romero quis cobrar o Hugo, que minimizou as declarações do Romero, meio que colocando o Romero no lugar, peraí, fica na sua, você nem titular do time é.
O Romero, fazendo valer do tempo de casa e do moral que tem com o torcedor, insistiu nas cobranças. E mais uma vez o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para que a confusão não se tornasse algo mais sério, com direito à briga de vias de fato. O episódio, nessa segunda-feira, parece ter sido superado, até porque a questão era extremamente boba. Cumprimentar ou não o torcedor, Romero quis adotar um papel de líder, o cara que domina todo mundo, o Hugo não gostou. Só para complementar, lembrar que o Romero tem contrato com o Corinthians só até dezembro e nesse momento não há nenhuma intenção na renovação do vínculo. Quero completar em relação ao Corinthians para contar que Memphis Depay continua sendo dúvida em relação a seu retorno. Ele se machuca no dia 10 de setembro num jogo contra o Atlético Paranaense. E a primeira impressão é de que por conta desse edema ele precisaria talvez de um jogo para ficar de fora. Na verdade já se passaram 19 dias, dá para descartar sua presença contra o Internacional em Porto Alegre nesse meio de semana, jogo na quarta-feira, talvez no melhor do cenário se ele treinar com bola ao longo da semana possa reaparecer diante do Mirassol no fim de semana. A verdade é que há uma enorme preocupação e cuidado dos dirigentes do departamento de futebol do Corinthians com esse retorno do Memphis, até porque o holandês ficou muito chateado com a contusão, culpando os integrantes da comissão técnica do Corinthians. Ele entendia que não precisava jogar contra o Atlético Paranaense, especialmente depois de toda a viagem que fez e dos 2 jogos pela Holanda na última data FIFA. E você, que pensa sobre toda essa confusão, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.